Boa noite, meus irmãos. Vamos dar seguimento ao nosso culto. Momento em que Deus fala conosco por meio da sua palavra. E eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 14, um capítulo que basicamente se encontra naquela sexta-feira, conhecida como Sexta-feira da Paixão, a sexta-feira em que o nosso Jesus, nosso Senhor, foi levado à cruz do Calvário. Marcos capítulo 14, e hoje trataremos de um trecho pequeno dos versos 27 ao 31. Marcos capítulo 14, de 27 a 31. Peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra que eu farei. A palavra de Deus diz assim: Então lhes disse Jesus: Todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Vamos orar? Santo Deus, te peço, ó Pai, que nesse instante o Senhor nos abençoe por meio da tua palavra, que ela sirva, ó Deus, como diz a própria, de espada, ó Deus, para cortar tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, que tem nos atrapalhado a servi-lo melhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos edifique nessa noite por meio da mensagem que esse texto tem para nós. No nome de Jesus que oramos. Amém. No dia 25 de outubro de 1964, aconteceu um fato inusitado em um jogo de futebol americano. Se você não sabe como funciona o futebol americano, estamos juntos, porque eu também não sei muito não. Mas eu sei o que é importante para nós entendermos o que eu quero dizer. Futebol americano funciona assim. Como é que se faz um gol no futebol americano? Você pega a bola, sai correndo até o outro campo do seu adversário e ultrapassa a linha final. Ali você faz o seu gol, o que é chamado de touchdown. Ou seja, você pega a bola, corre carregando ela com você até o final do campo do adversário. E aí, quando você cruza a linha final do campo deles, você então marca o seu ponto. Como eu estava falando, no ano de 1964 aconteceu um fato inusitado. Um jogador chamado Jim Marshall, ele recuperou uma bola que estava com a posse do time adversário. O jogador do time adversário deixou a bola cair, e ele então viu a bola e pegou ela, e na hora ele deve ter pensado algo como: agora é comigo, é só eu sair correndo e ultrapassar a linha final que eu vou marcar o ponto para o meu time. Agora é comigo, eu vou fazer esse ponto. E ele correu desenfreadamente quando ele conseguiu recuperar a posse de bola. E ele correu por 66 jardas, e isso significa mais da metade do campo. O campo é bem grande, o campo de futebol americano. E ele correu mais da metade do campo, e ele alcançou e cruzou a linha final sem ninguém atrapalhar ele, porque eu não sei se você conhece, mas futebol americano é aquele jogo em que um fica empurrando o outro para não deixar ele chegar até o final. E ele conseguiu. E qual é o fato inusitado? Ele não havia percebido, mas ele correu metade do campo no sentido contrário. Ele correu para trás, e então ele marcou pontos para o time adversário. Essa é uma das histórias mais famosas desse esporte, uma das maiores gafes da história do futebol americano. O cara correu metade do campo para o caminho oposto.
Ele acreditava piamente que ele estava fazendo uma ótima jogada para o seu time. Quando chegou lá, ele até comemorou, mas no fim ele percebeu que ele fez foi um baita de um gol contra. E no texto de hoje a gente vai ver uma história mais ou menos assim. Pedro, o apóstolo talvez mais conhecido dos apóstolos dos 12 de Jesus, ele achou que ele estava com a bola toda. Ele diz, ainda que todos te abandonem, Senhor, eu jamais vou fazer isso. Eu estou no caminho certo. E o problema é que ele achava que pela própria força dele, ele ia conseguir evitar o que Jesus estava dizendo que ele ia fazer. Veja só, Jesus dizendo, todos vão me abandonar. E Pedro fala, eu? Não, Jesus, eu jamais. E Jesus vai mostrar que quando o nosso pensamento está assim, a gente está arrumando para um caminho contrário, pronto para marcar um gol contra também. A gente precisa aprender que se a gente depender somente de nós mesmos, a gente está perdido, a gente depende do nosso Senhor. E é mais ou menos isso que esse texto tem a nos ensinar hoje, aqui nessa noite. Se a gente depender de nós mesmos, nós vamos abandonar Jesus. Mas ele veio justamente para nos levar para o caminho certo. Vou repetir, o que a gente tem para aprender nesse texto hoje é que se a gente depende de nós mesmos, a gente tem tudo para abandonar, para trair a Jesus. Mas ele veio justamente para nos levar para o caminho certo. E a gente vai ver em duas partes esse resumo que eu acabei de falar aqui nesse texto. Primeiramente, a gente vai ver que quando a gente depende de nós mesmos, a gente está indo para o caminho errado, a gente está perdido. Veja mais uma vez como é que Jesus inicia o texto no versículo 27. Ele diz, então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Não sei se você se lembra, mas nos textos anteriores a gente acabou de sair da celebração da última Páscoa e também da instituição da ceia do Senhor. O texto diz que eles estavam então, logo depois disso, em direção ao Monte das Oliveiras, ou talvez eles já tenham até chegado no Monte das Oliveiras, e Jesus diz isso. Ou seja, Jesus tinha acabado de instituir um novo símbolo, que é a ceia do Senhor, pelo qual os discípulos, mais uma vez, são ensinados da importância da morte de Jesus. Isso vai acontecer e é importante que aconteça. E mais uma vez agora Jesus relembra isso para eles. Algo que aconteceria dali a poucas horas. Mas agora Jesus tem o foco em mostrar para eles um aviso, em dar para eles um aviso. Qual seria a reação dos discípulos quando Jesus estivesse finalmente rumando definitivamente para o caminho da cruz? Qual seria a reação dos discípulos? E o anúncio de Jesus para os discípulos deve ter sido algo chocante. Todos vós vos escandalizareis. A palavra escandalizar aí no texto, ela é muitas vezes traduzida como cair, como abandonar. Ou seja, todos vocês vão me abandonar. Só que essa palavra no texto é um verbo que ele está conjugado de uma forma um pouco diferente. Por isso, algumas outras traduções colocam Jesus falando assim, vocês vão se escandalizar em mim. Ou então, um outro texto ainda mais enfático em mostrar o que Jesus disse, ele coloca a tradução assim, Jesus falando, eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Jesus falando isso para os discípulos. Jesus que há pouco tempo atrás, alguns capítulos atrás, disse que ele era a pedra fundamental. Agora ele diz que na morte ele seria uma pedra de tropeço para os discípulos. A ideia aqui é que haveria abandono, haveria traição que seria feita para os discípulos a partir do momento em que a caminhada de Jesus para a morte se iniciasse definitivamente. Jesus, inclusive, ele usa uma profecia lá do livro de Zacarias
para comprovar o que ele estava dizendo. Veja o que ele diz, né? Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ou seja, quando o bom pastor for ferido, e a gente até leu sobre o bom pastor hoje durante o culto, né, lá no Salmo 23, quando esse bom pastor for ferido, as ovelhas vão fugir, vão se dispersar, vão o abandonar. Aquilo estava profetizado. A gente vai dar uma olhada melhor nesse texto de Zacarias mais para frente. Mas perceba que Jesus está dizendo que quando ele for ferido, não vai ficar nenhum dos discípulos diante dele. Todos, sem exceção, iriam fugir. Todos iriam o abandonar. Isso não é pouca coisa. Discípulos de Jesus que ficaram 3 anos aprendendo aos pés de Cristo. Todos eles iriam o abandonar. Por isso Pedro não concorda muito com o que Jesus está dizendo. Pedro, ele escuta o que Jesus diz e ele dá uma resposta não muito concordante. Veja o versículo 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. É como se ele estivesse dizendo: mestre, eu aguento, pode confiar em mim, eu consigo. Talvez os outros 11 ali, eles não consigam mesmo não. Mas eu, Pedro, eu consigo. Eu jamais iria te trair. Às vezes a gente também tem essa certeza, né? Ah, eu não caio nisso não. Eu sou melhor do que isso. Existem momentos em que a gente cai nisso que Pedro caiu também. Isso não me afeta. Eu tenho maturidade para superar essas coisas, diz aquele que assiste todos os filmes e séries e não se importa com todas as partes pornográficas que tem ali. Ah, eu tenho maturidade. Ou então, quando a pessoa gosta de uma bebida alcoólica e ela diz de boca cheia: eu sei os meus limites, eu não vou me embriagar, consigo. E para tudo quanto é tipo de pecado, a gente coloca esse eu jamais. A gente é rápido em dizer: eu jamais trairia meus amigos, eu jamais trairia minha família, eu jamais trairia minha esposa. E Pedro ainda vai além, porque olha o que Jesus diz. Em seguida Jesus diz: Pedro, você vai cair sim. Você vai me trair, Pedro. E você vai saber disso quando o galo cantar. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro, mesmo ouvindo isso de Jesus, ele insiste com veemência: jamais, ainda que eu precise morrer pelo Senhor, eu jamais vou te trair. Nosso coração é por vezes muito emocionado para responder assim também. A confiança em nós mesmos, às vezes é mas tão grande que nos faz fazer promessas que a gente nem sabe se vai conseguir cumprir. E veja, Pedro vai negar Jesus poucas horas depois de Jesus ter falado isso com ele. Porque Jesus fala: nessa noite você vai me negar 3 vezes. Não dura nem um dia. Para quem estava hoje de manhã aqui na escola dominical, o presbítero Ilquias até falou isso, né? Tem vezes que a gente escuta o sermão de domingo à noite, mas na segunda-feira a gente erra. Pedro não demorou nem para chegar na segunda-feira. Ele iria negar a Jesus. Meus irmãos, nós somos mestres em enganar a nós mesmos. Nós nos esquecemos das coisas numa facilidade terrível. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 28, versículo 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, é tolo. Não é uma boa ideia você confiar no seu próprio coração. E o mundo diz isso com facilidade para a gente, né? O tempo inteiro a mídia diz isso para a gente, né? Ah, é só você confiar em você mesmo. Confia no seu próprio coração, vai dar certo. Se você tiver autoconfiança, você vai conseguir. É importante a gente pensar a esse respeito, porque
enquanto a gente vive em um mundo cheio de pecado, nós podemos sim ser os próximos a ceder às tentações. A gente vê pessoas caindo, e a Bíblia diz: olhe para que você não caia, porque a gente tem real possibilidade de cair também. Meu irmão, talvez você diga: eu conheço os meus limites, eu sei até onde eu posso ir. Mas eu posso te garantir que uma coisa você não conhece: a extensão do seu pecado, o limite do pecado. Por isso, não caia nessa de testar os seus limites, ou dizer de forma prepotente que nunca fará tal coisa. Seja honesto com você mesmo e humilde a ponto de reconhecer que você precisa estar atento, vigiando a todo instante. Porque o pecado, meu irmão, ele não brinca em serviço. O pecado, ele domina. E a gente é cheio de pecado. A gente cantou uma música hoje que fala que nós somos livres em Cristo Jesus da culpa do pecado, mas ainda não da presença do pecado. Tome cuidado, meu irmão. Todos nós podemos cair em pecado. Isso está dentro do nosso coração para trair, para negar e para abandonar ao nosso Senhor. Não confie na sua própria força. E eu não estou dizendo aqui que você não tem capacidade pela sua própria força de exercer um bom trabalho nesse mundo. Nesse sentido, a gente tem que ser autoconfiante de que, vamos supor que você vai fazer uma entrevista para um emprego. Seja autoconfiante no sentido de que você vai fazer uma boa entrevista. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Todos nós temos essa possibilidade, inclusive os ímpios também. Mas de vencer o pecado e se aproximar de Deus por si só, não. A Bíblia é muito clara em ensinar isso para nós. Por nós mesmos, nós jamais conseguiremos. Portanto, evite aquilo que te faz ser tentado. O mundo nos tenta de várias formas. Muitas vezes é melhor fugir do que lutar contra, porque a gente é fraco, meu irmão. Fuja. Busque crescer mais e mais no conhecimento da palavra do Senhor. São 2 bons conselhos para não cairmos em erro contra o nosso Deus. Tem um pastor chamado John Ryle que ele diz a respeito desse texto: não existe grau de pecado ao qual não possa descer até o maior dos santos, se ele não for sustentado pela graça de Deus e se ele mesmo não vigiar e orar. Não dependa de você mesmo, meu irmão. Nós não temos força para vencer o pecado, porque o pecado habita dentro de nós mesmos. Mas isso nos leva a uma segunda coisa que a gente precisa ver essa noite. Quando a gente depende de Jesus, aí sim há esperança. Quando nós dependemos do Senhor Jesus, há esperança para nós. E esse é o momento que eu quero que a gente volte à profecia que o próprio Senhor Jesus citou no nosso texto. Abra sua Bíblia ali em Zacarias. Zacarias está um pouquinho aí atrás. A gente está em Marcos, antes de Marcos é Mateus, antes de Mateus é Malaquias e antes de Malaquias é Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias capítulo 13, versículos 7, e eu vou ler do 7 ao 9. Para a gente entender o contexto daquilo que Jesus está citando aqui. Zacarias 13, de 7 a 9. O texto diz assim: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte restará nela. Farei passar a 3ª parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Essa profecia começa falando
que a espada encontraria o pastor, o que é uma metáfora para o ferir o pastor, para a morte desse pastor. Ao Senhor dos Exércitos que está dizendo isso, né? Ele diz. E aí ele segue nas palavras que o próprio Jesus usou lá no texto de Marcos, né? Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas o que não fica tão claro aqui no texto de Zacarias é quem é que vai manejar a espada para ferir o pastor. O texto de Zacarias não deixa isso claro, ele coloca meio indeterminado o sujeito que vai manejar a espada, né? Mas se você olhar para quando Jesus diz lá em Marcos, ele muda a conjugação do verbo. Ele não fala fere o pastor, ele fala ferirei o pastor. E se quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos mesmo quem vai ferir o pastor, quem vai manejar a espada contra o pastor. E aí você pode se estranhar, mas como assim o próprio Deus vai ferir o bom pastor? E sim, meu irmão, a cruz de Cristo, em primeiro lugar, ela não é obra dos líderes religiosos judaicos, do povo pecador, ou até do próprio Satanás. Todos têm culpa, sim. A gente, inclusive, há 2 textos atrás aí, leu, né? Ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem será traído. Sim, o ser humano tem culpa, sim, no seu pecado, na morte de Jesus. Mas há uma outra dimensão para olhar isso. Em primeiro lugar, é o próprio Deus quem leva Jesus à cruz. Como assim? Por quê? Porque, meu irmão, a morte de Jesus é essencial e necessária para o plano redentivo de Deus nesse mundo. O Cordeiro de Deus precisa morrer para que o povo de Deus seja liberto da sombra da morte. Inclusive, uma das perguntas que a gente leu no Catecismo de Heidelberg hoje dizia exatamente isso, né? A segunda pergunta, se você quiser olhar aí no boletim mais uma vez. Por que Jesus precisava morrer? Porque era a única forma de pecadores terem seus pecados perdoados e pagos. Isso quer dizer, meu irmão, que Deus está no controle de toda a situação. Cristo não morreu pelo acaso, era plano divino. E não só a cruz de Jesus, mas a reação dos discípulos também está dentro do plano soberano de Deus. Está tudo sob controle. Deus cuida de todas as coisas. Mas vamos continuar no texto de Zacarias. Olha como o texto de Zacarias continua. O cordeiro que precisa morrer, ele é também o pastor que será ferido aí no texto de Zacarias. E quando isso acontecer, as ovelhas vão fugir e vão se dispersar. Vão ficar como ovelhas sem pastor. Mas veja que há uma promessa nos versículos 8 e 9 de Zacarias 13, que fala que dos dispersos, ou seja, das ovelhas que vão se dispersar, vai sobrar um remanescente. Um remanescente vai sobreviver, vai se salvar. Está lá no versículo 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 deles serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará. E o que o Senhor vai fazer com essa parte que vai restar? Versículo 9. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei. E lá no final, eles vão invocar o meu nome, eu vou ouvir. E eu vou dizer, é o meu povo. E eles dirão, o Senhor é o meu Deus. Eles serão purificados e invocarão o Senhor. E Deus reestabelecerá a aliança com eles. Veja que o plano é completo. O pastor vai ser ferido? Vai. Ele precisa morrer. Mas por quê? Porque só assim as ovelhas dispersas vão poder ser purificadas. A resposta está lá mesmo. Só assim as ovelhas que abandonam o seu Senhor podem então desfrutar de salvação, porque a morte do pastor, do cordeiro, paga pelo pecado delas. Agora volta lá para Marcos. Vamos voltar lá para o nosso texto em Marcos. Marcos capítulo 14.
Porque Jesus ele vai continuar essa promessa. Eu não sei se você percebeu, mas no primeiro ponto eu pulei um versículo intencionalmente, o versículo 28. Porque depois de Jesus citar a promessa de Zacarias de que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas por causa disso, olha o que Jesus diz lá no versículo 28 do nosso texto de Marcos. Mas depois que as ovelhas se dispersarem e me abandonarem, depois também da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Esse versículo parece que diz pouco, né? Mas, meus irmãos, ele diz muita coisa para a gente. E ele já começa com uma santa palavrinha que se encontra em momentos críticos da Escritura. Esse mas aí. O mas é uma conjunção de adversidade, né? De oposição. Ela muda o que estava dizendo antes. Ou seja, as ovelhas serão dispersas, as ovelhas vão abandonar Jesus, e Jesus interpretou como os discípulos que abandonariam a ele após a sua morte. Sim, mas tem um mas. Mas, mesmo assim, Jesus vai morrer por elas. Essa é a mensagem do Evangelho. Não sei se você lembra, mas tem um texto belíssimo lá em Efésios capítulo 2. Não precisa abrir lá não. Mas lá diz assim: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí vem a palavrinha. Mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo. É o mesmo mas. É a palavrinha que mostra que mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo rebelde contra o Senhor, Jesus continua o seu plano e entrega a sua vida por você. E nesse versículo 28 de Marcos 14, tem algo a mais ainda para nos mostrar a respeito da reação dos discípulos. Depois que Jesus ressuscitasse, onde é que Jesus encontraria os discípulos? Aí no versículo 28 diz que é na Galileia. O que isso significa? Por que na Galileia? Jesus ele morre em Jerusalém. Jerusalém é na Judéia, em outra região mais distante. Vocês se lembram aonde Jesus recrutou os discípulos? Lá na Galileia. Ou seja, a Galileia é o ponto de começo do ministério de Jesus. É mais ou menos então como se essa fuga dos discípulos após a morte de Jesus fosse um indicativo de que eles estivessem pensando mais ou menos assim: tudo que a gente passou nesses últimos 3 anos com Jesus foi um sonho bom, mas o nosso Senhor morreu e agora tudo acabou. Vamos voltar para o ponto de início para a nossa vida comum. Porque se o nosso Senhor morre e acaba por aí, é tudo como se fosse só um sonho. E os discípulos pensaram assim. E é isso que a gente faz se as coisas dependerem somente de nós mesmos. A gente fica sem esperança. Se você não tem um Salvador para onde voltar, parece que isso aqui é tudo só um bom sonho, mas não vale na prática. Mas Jesus está mostrando para nós que não. Há esperança em Cristo Jesus, porque a morte foi vencida por Ele. Ele está profetizando aqui, Ele vai ressuscitar, e a gente sabe que Ele ressuscitou. O bom pastor ressuscitou para reunir as suas ovelhas dispersas. E eu quero que você perceba esse amor de Jesus por suas ovelhas. Talvez essa seja a parte mais importante do texto. O nosso Salvador, ele sabia que suas ovelhas o abandonariam. Quando Cristo veio ao mundo, ele sabia que o povo que ele iria salvar iria rejeitá-lo. Ele sabe da rebeldia dos pecadores. Mas o mais impressionante é que Cristo não se surpreende com isso.
Meu irmão, Jesus não se surpreende com os seus pecados. E mesmo assim Ele vai salvá-los. A gente tem essa tendência de se surpreender com pecados. Quando a gente fica sabendo que alguém caiu em pecado, é um auê danado, né? A gente começa até, infelizmente rolam as fofocas, né? Começa os comentários para lá e para cá. Nossa, você viu que o marido de não sei quem traiu a sua mulher? E a gente se surpreende. Ou então você viu aquele pai que deixou seus filhos. Ou então acredita que fulano estava envolvido num esquema de corrupção. A gente se surpreende com todas essas coisas. A gente fica surpreso com o quanto o homem pode cair e afundar em pecado. Mas Cristo não. Ele sabe dessas coisas. E Ele sabe que é por causa dessas coisas que Ele precisa vir para salvar a humanidade. Veja a generosidade de Jesus. Antes de Ele avisar os seus discípulos da rebeldia, do abandono deles, onde é que Jesus estava com eles? Numa mesa, comendo e se alegrando com quem poucas horas depois iria traí-lo. Você conseguiria fazer isso? Você conseguiria se sentar à mesa com quem vai te trair em poucas horas? Com quem vai te levar à morte em poucas horas? Meu querido irmão, Jesus sabe do seu pecado, seja ele qual for. Você pode ter mentido, matado, roubado, traído, o que for. Jesus não se surpreende. Nós nos surpreendemos. A gente fala, esse aí não tem mais salvação, não. Jesus não se surpreende com o seu pecado, meu irmão. Ele te chama a sentar à mesa com Ele, e comer com Ele, e se alegrar com Ele, para comer do corpo e do sangue dEle. E a gente viu semana passada que não é literalmente, mas é para entrar em comunhão com Ele, e fazer parte da nova vida com Ele, da aliança em seu nome. Sabe o que você precisa fazer para isso? Basta crer e se arrepender. Crer que Ele morreu por você naquela cruz. E se arrepender dos seus pecados e passar a segui-lo. Aquele jogador de futebol americano, Jim Marshall, ele cometeu aquela gafe, né? Aquele problema, aquele erro. E ele é lembrado na história por esse erro que ele cometeu. E engraçado, na sua carreira, ele foi um grande jogador daquele esporte. Ele ganhou vários títulos. Ele várias vezes ficou figurado entre os melhores jogadores do ano ou da competição. Ele era um dos grandes. Mas o seu nome ficou marcado na história por causa do seu erro. Por causa de um erro que ele cometeu. Meu irmão, tem manchas nesse mundo que esse mundo não vai apagar para nós. O mundo ele vai lembrar muitas vezes do nosso pecado. Mas com Jesus não é assim. Eu quero ir para um último texto para a gente terminar. Abra sua Bíblia num dos mais belos textos que eu considero da palavra de Deus. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías capítulo 43, versículo 25. O título aí desse trecho é A Misericórdia do Senhor. E olha o que o próprio Senhor diz para nós nesse texto. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Meu querido, quando você está por sua conta própria, o pecado, ele vai te dominar. O autoengano vai encher a sua mente. E você vai estar por um caminho de perdição. As consequências dos seus erros vão te encher. A culpa dos seus erros talvez te leve ao desespero. E o mundo não vai ter pena de você. Mas quando você se entrega a Cristo,
e deixa que ele tome o seu pecado e leve à cruz do Calvário. Há esperança. Porque Cristo não se surpreende com o tamanho do seu pecado. Ele apaga as suas transgressões, ele te torna justo pela justiça dele e assim apto para estar diante de Deus. E melhor, ele apaga tão bem o teu pecado que ele diz que ele nem se lembra mais daquilo que você fez, porque ele te dá vida nova. Você deixa de ser um Jim Marshall, conhecido pelos seus erros. Você passa a ser um filho de Deus, reconhecido pelo sangue derramado em seu favor. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. E é esse único reconhecimento que nos reconcilia com Deus. Você só se reconcilia com Deus se você for reconhecido como um filho dele, pelo sangue de Jesus derramado por você. O mundo, meu irmão, ele vai se lembrar de você pelos seus erros muitas vezes. Mas lembre-se que o mais importante é que o nosso nome seja lembrado pelo Salvador. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, ó Pai, pela obra de Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, porque o nosso pecado nesse mundo, apesar de grande, apesar de ser rebelde contra o Senhor, ser vergonhoso, ainda assim o Senhor veio a esse mundo, se entregou por nós, para apagar as nossas transgressões. O mundo pode lembrar dos nossos erros, mas quando o Senhor nos salva de verdade, o Senhor apaga todos eles e nos toma para junto dos teus braços, e nos carrega contigo para o caminho de salvação. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E é no nome dele que nós oramos. Amém.